Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno da Naturebas, mais um vídeo aqui com vocês. E nesse vídeo eu vim falar sobre a diferença entre o adubo orgânico e o adubo químico. E quais as suas vantagens, suas desvantagens. A gente vai discorrer nesse assunto aqui e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de extrema valia para a tua plantação ou para a tua horta aí no teu quintal, tá certo? Então fica comigo aqui nesse vídeo, já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo, comenta aqui sobre esse assunto que você conhece, que eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar a tua vida. Então vamos começar com o adubo orgânico, que é a nossa especialidade aqui na Naturebas. O adubo orgânico, ele é um produto derivado de resíduos orgânicos, sejam eles restos de lixos orgânicos, de frutas, cascas de verduras, cascas de ovos, né? Todo aquele lixo orgânico que a gente produz nas nossas residências, a gente pode transformar em adubo orgânico, ou até mesmo restos de folha, restos de poda de grama, né? Cocô de todos os tipos, né? Inclusive em alguns projetos fora do país já são feitos experimentos, né, de casas totalmente ecológicas que até as fezes humanas são utilizadas para fazer adubo orgânico. É um tanto nojento, só que se a gente for ver o impacto disso, no final das contas, é positivo para o nosso ecossistema, para o nosso planeta Terra. Porque vamos falar agora do lixo orgânico que a gente produz na nossa casa, né, que a gente produz ali na nossa cozinha. O lixo orgânico, quando ele não é transformado em adubo, ele vai para um aterro sanitário. Do aterro sanitário, ele vai gerar o chorume. O gás que é produzido na decomposição desse lixo é o metano, que é um gás altamente nocivo quando sobe para a atmosfera, quando vai para a atmosfera, ele atinge diretamente a camada de ozônio, e ele é um gás que, segundo estudos, ele é 10 vezes mais nocivo que o dióxido de carbono emitido pelos carros. Ou seja, é um gás que ele vai impactar muito o nosso ecossistema. O que a gente pode fazer com isso então? A gente vai reciclar e transformar esse adubo, esse resíduo, em um adubo orgânico. Bruno, quais são as vantagens do adubo orgânico para minha planta efetivamente? Vamos lá. Primeiro de tudo, o adubo orgânico ele é um excelente condicionador de solo. Como assim um condicionador de solo? Sabe quando aquele solo, quando a gente bota a mão assim, ele tá fofinho, soltinho, a gente passa os dedos, a gente passa o solo entre os dedos assim, sabe aquele solo bonito mesmo, quando a gente chama de solo de jardim, né? Então ele vai condicionar o teu solo. Esse é um solo condicionado. O adubo orgânico ele deixa o solo nesse aspecto, soltinho, bonito, sabe aquela terra pretinha? Então, o adubo orgânico que faz esse trabalho aí. O adubo orgânico também ele é rico tanto em macro quanto em micronutrientes, né? Os macro e micronutrientes vão fazer com que a planta seja muito mais nutrida, tanto em macro, micronutrientes, e também absorva melhor os sais minerais que já estão no solo. E quais que são esses macronutrientes? Bom, a gente fala do NPK, né? Que é nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são os macronutrientes que as plantas mais necessitam para crescer. Só que a gente não pode deixar de lado também os micronutrientes como ferro, cobre, zinco, magnésio, manganês, enfim, diversos, né? A gente tem aí milhares de micronutrientes que são necessários também para a planta. E lembrando que quanto mais nutrientes a planta absorve, mais nutritiva a planta se torna para a alimentação, né? Então a gente precisa de uma alimentação realmente rica em nutrientes para que a gente desenvolva melhor a nossa saúde. Algo muito bacana também é que o adubo orgânico ele equilibra o pH do solo, o potencial de hidrogênio. O que é o pH? Quando a gente fala entre ácido e alcalino, a gente está falando de dois extremos de um pH. Quando a gente pega um solo muito ácido, por exemplo, a planta jamais vai se desenvolver naquele ambiente ali, até mesmo ela nem vai germinar naquele ambiente, porque é um ambiente muito ácido. Assim também um ambiente muito alcalino também não é benéfico para a planta. Então, o adubo orgânico ele vai deixar de forma equilibrada o potencial de hidrogênio que fica na casa aí dos 7,5 de pH para fazer com que a planta se desenvolva bem naquele solo. O adubo orgânico também ele promove o crescimento saudável dos micro-organismos do solo, né? Fazendo com que aquele ecossistema se torne mais duradouro, vai fazer com que o solo tenha muito mais longevidade. E é isso que é maravilhoso no adubo orgânico, porque além dele trazer todos esses benefícios, ele vai também trazer uma longevidade para o solo, para que outras culturas sejam feitas naquele mesmo local. Algo muito importante também do adubo orgânico é que ele aumenta a retenção e a absorção da água. Ou seja, por mais tempo, aquela chuva, né, que muitas vezes não vem, vamos supor que veio uma chuva hoje e a gente sabe que só daqui a 15 dias vai chover novamente.
o adubo orgânico ele vai reter por mais tempo aquela chuva de hoje, para que daqui a 15 dias, quando chover, o solo não esteja seco, o solo ainda vai estar úmido. Então isso é muito benéfico, porque a planta precisa de água também para crescer. Agora vamos falar das desvantagens, porque nem tudo são flores, né? As desvantagens é que o adubo orgânico ele demora mais tempo para agir na planta, porque ele necessita da ação dos micro-organismos que já estão ali, né? Os próprios micro-organismos que estão no adubo orgânico vão fazer com que a decomposição daquela matéria seja absorvida pelas plantas. Então é um processo um pouco mais demorado, porém nem tanto. Dependendo do tipo de cultura, pode levar até 3 meses para ser absorvido todos os nutrientes desse adubo orgânico. Outra desvantagem também é que, dependendo do adubo que você escolher, se não tiver uma boa classificação, se não tiver uma boa produtividade naquele adubo, ele pode estar contaminado com algum patógeno e assim também contaminar a planta, levando a doença para a planta. Então é muito importante que seja bem selecionado o adubo orgânico que você vai colocar nas suas plantas. Então cuidado com os seus fornecedores. Algo muito importante também é que a gente não pode colocar em grande quantidade o adubo orgânico, porque ele pode causar um desequilíbrio, né, nesse ecossistema, um desequilíbrio de nutrientes por causa dos micro-organismos que ali estão operando. Então, né, quando a gente fala de humus de minhoca, que é um produto que a gente trabalha aqui, o máximo que eu indico para os meus clientes é 50%, o máximo. Ou seja, 50% de humus de minhoca e 50% de solo, de terra, misturando, fazendo aquele composto ali. O máximo é 50%. O ideal é de 30% a 40%. Outra desvantagem também é que o adubo orgânico ele é menos prático, né? A gente tem que colocar um pouco mais a mão na massa ali. A gente precisa trabalhar ele na terra, precisa fazer por exemplo, se já está plantado, a gente precisa fazer os sulcos ali, aquelas covas, colocar o adubo orgânico, né? Se a gente vai plantar antes, né? Vamos ter que preparar o solo, a gente precisa fazer aquela mistura, né? Porém, ele é mais confiável, mais seguro, né? Porque o adubo químico pode trazer alguns problemas, porque em uso excessivo, até mesmo é cancerígeno. Mas isso a gente vai falar agora no adubo químico. Tem outra desvantagem também no adubo orgânico, é que a gente não sabe exatamente a quantidade necessária para colocar. Mas quando a gente vai para um fornecedor bom, realmente, que trata o seu negócio de forma profissional, é interessante saber se esse fornecedor já fez um teste em faculdade, né, que a gente pode levar o nosso produto para testar e saber exatamente a carga nutricional dos nossos produtos. Então agora a gente vai falar sobre o adubo químico. O adubo químico tem sua formulação no NPK, né? Lembra que eu falei lá antes do adubo orgânico? O NPK ele é formado de nitrogênio, fósforo e potássio, as 3 principais macronutrientes. Existem diversas formulações do adubo químico, né? A gente tem o 10-10-10, tem o 4-30-16, enfim, tem diversas mesmo combinações de nutrientes específicos para cada tipo de cultura, para cada tipo de planta, para cada tipo de solo. Tudo vai de acordo com a necessidade. O adubo químico ele é extraído dos minérios, né? Do calcário, ele é extraído de diversos tipos daquelas extrações, quando começam a procurar rochas, ouro, diversos tipos de coisas, eles acabam também achando esses nutrientes nesses minérios, e aí eles formulam uma composição para gerar o adubo para as plantas. Então vamos para as principais vantagens dos adubos químicos, embora não sejam muitas, mas é o adubo mais utilizado aí e a gente precisa comentar sobre as vantagens, pois existem. A principal vantagem é que a dosagem de nutrientes é fácil, porque como ele é algo químico, ele já vem pronto e a liberação desses nutrientes também é mais rápida para as plantas. Então já falei aqui duas vantagens, né? A liberação é muito mais rápida para as plantas porque ele já vem ali pronto para a liberação em contato com o solo e com a água. Outra grande vantagem também é que ele tem um alto teor de nitrogênio. E o nitrogênio é o principal nutriente para o crescimento saudável das plantas. O nitrogênio vai fazer com que a planta se desenvolva melhor, tenha mais vistosidade, fique mais bonita, porque as proteínas dela vão estar se desenvolvendo mais facilmente, com mais potência, com mais força. Então, isso é uma ótima vantagem. Mas eu prefiro aqui falar um adendo para vocês, porque não que eu seja um extremista, e eu não sou, mas vamos falar da torta de mamona, que é um adubo orgânico. É um adubo orgânico hoje, também NPK. A torta de mamona, ela tem um alto teor de nitrogênio na sua composição, então é um ótimo substituto para o adubo químico, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar de adubo químico, que é o assunto do momento. Uma vantagem do adubo químico é que ele tem uma aceleração no processo de crescimento das plantas, porque ele libera mais rápido sais minerais e faz com que a planta se desenvolva mais rapidamente. Fazendo uma comparação aqui para vocês, né, uma parábola, o adubo químico é nada mais, nada menos do que o anabolizante para as pessoas que malham.
Já o adubo orgânico é o suplemento, é aquele suplemento natural, né? Aquela vitamina C, aquela proteína, né? Todos aqueles nutrientes necessários que o corpo vai absorvendo e vai ganhando massa ao longo dos tempos. Já o adubo químico, já o anabolizante, ele faz com que a pessoa cresça aceleradamente sem um determinado controle, digamos assim, de qualidade de nutrição. É mais para produtividade do que para qualidade. Mas como eu falei para vocês, eu não sou um extremista. Até então, eu utilizei calcário, que é um adubo químico, no meu solo, para corrigir o pH do solo de forma mais rápida. O que o meu adubo orgânico demoraria aí 2 meses para corrigir esse pH do solo, e eu teria que colocar bastante, eu precisei só de um pouquinho de calcário, né? Em apenas 15 dias aí já ficou top para plantação. Então, eu não sou um extremista, tá? Mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês quais são as reais vantagens e desvantagens tanto do adubo químico e do adubo orgânico. Mas bora lá, bora para mais uma vantagem do adubo químico. O adubo químico, ele tem a sua formulação, como eu disse para vocês, NPK, ou seja, ele é riquíssimo em macronutrientes. Os macronutrientes são os principais nutrientes que uma planta necessita. Não são todos, mas são os principais. Então, ele faz com que a planta tenha um potencial de crescimento muito grande, um potencial de desenvolvimento muito grande, porque ele possui os nutrientes essenciais de forma cavalar, de forma bastante abrupta, né, naquele adubo. Já o adubo orgânico também possui os macronutrientes, mas não em altíssima concentração como nos adubos químicos, né? O adubo orgânico ele tem uma vantagem de ter aquela quantidade, porém ela é liberada em doses conforme a necessidade da planta. Já o adubo químico ele é liberado tudo de uma só vez. Agora vamos para as desvantagens do adubo químico. Uma das desvantagens do adubo químico é que, como eu falei para vocês, ele só possui os macronutrientes. Os micronutrientes são de extrema necessidade para a nutrição das plantas. Quando a gente fala de qualidade de nutrição, a gente fala em quantidade de nutrientes. Você pode ter certeza absoluta que uma couve cultivada com adubo orgânico é muito mais rica em nutrientes do que uma couve cultivada com adubo químico, porque ela vai estar absorvendo de acordo com a sua necessidade, né? Mas ela também vai estar absorvendo os micronutrientes. E os micronutrientes, eles nutrem a planta de forma completa, coisa que o adubo químico não possui. Possui somente os macronutrientes. Então, você vai estar consumindo um alimento muito mais rico em nutrientes, logo a sua saúde vai ser melhor. Então, é uma cadeia de produção, de produtividade, que vai fazer com que a vida toda, em geral, seja mais saudável, mais leve. Uma das desvantagens também do adubo químico é que ele tem uma facilidade enorme de queimar as plantas por uso excessivo. Então, quando a pessoa não tem o conhecimento em usar o adubo químico e utiliza em excesso, ela acaba queimando sua planta, porque a partir do momento que aquele adubo entrou em contato com a água e com o solo, ele começa a agir e se for em excesso, ele vai trazer de forma prejudicial a morte da planta. E aqui eu faço um apelo para vocês, tanto que são agricultores, pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou até mesmo você aí que tem influência. Para mim, a principal desvantagem do adubo químico e do nosso sistema de produção agrícola, né, agro no Brasil, é que a gente não tem uma visão permanente. A gente tem uma visão de alta produtividade, mas baixa qualidade. Claro que existem estudos, existem profissionais muito mais qualificados do que eu nessa área, porém, o agrotóxico em excesso, o adubo químico em excesso, vai fazendo com que o solo vá se degradando, né, aos poucos e acaba até mesmo matando o solo. Existem vários documentários que já foram feitos, estudos que já foram feitos e comprovam o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando algo, como eu falei para vocês, não sou extremista de forma alguma. Eu acho que deve ser usado realmente, né, quando há necessidade de utilizar, mas eu acredito que as pessoas, muitas vezes por ganância, pelo dinheiro, acabam não pensando no produto final que chega na ponta para o consumidor, e isso acaba trazendo tanto uma má qualidade de vida, né, baixa saúde para o consumidor e também uma perda aí de um solo que poderia estar sendo usado enquanto, entre aspas, está descansando, né? Algumas pessoas dizem que o solo está descansando, mas na verdade ele está se recuperando, ele está reproduzindo toda aquela carga microbiana cheia de bactérias, enfim, de micro-organismos vivos que estão aí no solo, fazendo com que aquele solo volte a ter vida, porque a gente precisa de um solo bom, né? Jesus ele já fala que existem diversos tipos de solo, que uma semente ela só vai germinar e dar frutos de 30, 60 e até mesmo 100 para 1 se o solo for bom. Então a gente precisa de um solo realmente bom para que as nossas plantas, para que a gente tenha realmente uma boa produtividade. Então eu encerro com vocês esse vídeo falando sobre isso. O adubo orgânico não pode ser usado somente o adubo orgânico. Claro que
Até mesmo pode, mas precisa ser de forma cautelosa, né, com estudos, realmente com conhecimento, com sabedoria. E o adubo químico também tem que ser usado com sabedoria, tem que ser usado com estudos, não somente pensando na altíssima produtividade, né, mas pensando realmente na qualidade do produto final, né, que são as plantas, né, são os frutos que a gente vai colher e vai desfrutar, tá certo? Esse foi o vídeo falando sobre as vantagens e as desvantagens do adubo químico. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião sobre o que eu falei, se você concorda, se você discorda. É muito interessante a gente debater sobre esse assunto, porque aqui na Naturebas a gente está aberto realmente às opiniões dos nossos clientes, dos nossos consumidores, para que a gente possa estar entregando o melhor conteúdo, o melhor produto e o melhor serviço, o melhor atendimento para você, tá certo? Um grande abraço, deixa o seu like nesse vídeo aqui, esse vídeo merece o seu like. Também compartilha para as pessoas terem mais conhecimento sobre a diferença de adubo químico e de adubo orgânico, tá bom? Comenta aqui embaixo, como eu falei, o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Tchau, tchau!